Então dá, quando estiver pronto você me fala. Já estamos gravando. Ah, então tá. Bom, gente, vou voltar, peraí. Obrigada, Deus. A apresentação. Obrigada, Deus. Bom, essa noite é uma noite muito especial. Nós vamos dar início a esse quadro que eu montei, falando sobre personalidades e sobre como essas personalidades são influenciadas e de que forma elas influenciam o mundo. Hoje, para essa inauguração, eu convidei essa pessoa especial, que é o Bochecha, um querido amigo que vai estar compartilhando com a gente hoje. Bom, você já me conhece, vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Meu nome é Ana Oliver, eu sou mentora e também sou treinadora, escritora, enfim. Eu me inspiro em pessoas, estudo personalidades e ajudo as pessoas a encontrarem o seu lugar no mundo, encontrarem um lugar de superação, de sucesso. A gente se conheceu, né, Bochecha? Numa menção honrosa para você, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Verdade. E eu fui convidada, né, e eu fui muito honrada também, para palestrar. E nós estávamos ali falando, fazendo uma homenagem a você, mas falando a muitos jovens da Baixada Fluminense sobre superação. Eu compartilhei um pouco da minha história de vida, de alguém que veio do nada, de uma negra que cresceu na favela, que, como você sabe, não tinha possibilidades nenhuma e hoje conseguiu se destacar dentro desse lugar na sociedade. E essa amizade ficou respeito, ficou carinho. Principalmente a admiração, né, que eu passei a adquirir por você a partir daquele dia, né? Então, primeiro prazer estar aqui e dizer que foi um privilégio para mim e para todas aquelas pessoas que naquele dia puderam, né, prestigiar a tua fala, a tua experiência de vida e de tudo que você agregou para a gente. Então, para mim é uma alegria estar aqui e poder estar aqui abrindo meu coração realmente, porque você atrai muito o nosso emocional, mexe muito com a gente, assim, sabe? A tua luz, o teu brilho, o teu poder de persuasão, a maneira como você procede, sabe? Com muito respeito que eu falo e é de coração. Muito obrigado. Ah, obrigada. Eu sei que é de verdade e é bom a gente compartilhar isso. Na verdade, todos nós precisamos ter pessoas quais a gente admira, quais a gente modela, qual a gente se inspira. Você foi uma inspiração na adolescência. Dancei muito, namorei bastante, ouvindo as suas músicas. E quando é que eu poderia imaginar que nós estaríamos aqui juntos fazendo esse quadro? Então... Pois é, né? Eu também acho que a música, quando ela surgiu na minha vida e na vida do meu mano Claudinho, foi uma grata surpresa, né? A gente sabe que coincidências não existem, na verdade, mas nesse caso, nem ele nem eu viemos de famílias de músicos, de artistas, e eu sempre fui muito tímido, então a música foi realmente uma grata surpresa para mim, mas eu vejo como uma ponte que Deus usou para poder tirar eu e a minha família toda daquela situação que era bem difícil, né? Como toda criança e todo menino da comunidade. É bem difícil a vida lá, é bem renhida mesmo, mas a música foi realmente uma ponte que fez eu percorrer, eu e o Claudinho, e para a gente trilhar um sonho lindo que ainda vivo, né? Enquanto a gente está vivo, a gente está sonhando, almejando coisas novas, e para mim é um orgulho chegar até aqui. Que legal. Você falando, olha o que eu pensei. Quantas vezes nesse tempo de tantas mídias sociais, a gente olha para a pessoa na mídia, no Instagram, por exemplo, e admira, pensa assim, e se eu fosse igual o Bochecha, se eu fosse igual a Ana, se eu fosse igual a Sheila. Mas aí você falou, olha, o meu dom, a música, o meu é comunicar, é inspirar pessoas, é treinar, mentorar pessoas. Então isso me faz pensar
que aquilo que nos leva a um lugar de destaque dentro da sociedade não é aquilo que nós não temos, é aquilo que nós temos. São talentos que nos foram entregues, só que precisam ser lapidados, potencializados, desenvolvidos. No seu caso, quem te encorajou foi o Claudinho, não foi? Você é mais tímido, tem um perfil mais reservado. Fala sobre isso. Sempre fui muito tímido, né? E acho que isso me atrapalhou muito na vida, para um monte de coisas. Desde sei lá, de arrumar uma namorada na época, né, de adolescente, eu sempre me retraí muito. E aí, o Claudinho, não sei, acho que, sei lá, ele teve, sei lá, um lapso de devaneio, sei lá o que foi. E ele escreveu a gente no festival, ele falou, faz uma música que a gente vai subir no palco e a gente vai ganhar. Eu falei, pô, você é músico? Não, eu também não sou, a gente não toca, não canta, não dança, não somos bonitos, né? Isso também é uma coisa que é relativo, mas na época foi o que eu falei pra ele, eu falei, poxa, então como é que a gente vai viver de música, como é que a gente vai fazer? E na época eu ainda morava de favor, eu morava com a minha tia, que por sinal minha tia Natalina era uma mãe também, uma pessoa maravilhosa, e nessa casa viviam mais pessoas, e tudo que as outras pessoas não me davam, essa minha tia me dava em dobro, sabe? Me dava por eles. De tão maravilhosa que ela foi e que ela é para mim, assim. Então, ali eu encontrei um colo, um carinho, um respeito pelo ser humano. E então valeu tudo assim muito a pena, mas eu tinha um receio. Falei, poxa, eu não vou ficar arriscando em cantar, em fazer música, sendo que eu estou morando aqui na casa dela, quer dizer, eu tenho que trabalhar num trabalho onde é garantia e eu posso ajudar, né? Chegar ali no final do mês e contribuir para pagar uma luz, para pagar, enfim. E a música não me dava isso, a música não me garantia isso naquele momento. Ninguém insistia. Acabei fazendo a música e a bendita música a gente ganhou. Participamos do festival, eu não me explico como. A gente cantou daquele jeito mesmo, eu não sabia. E aquela dança? Aquelas danças, aquela coisa toda, e deu certo. Então, é como você falou, talvez a gente já estava dentro da gente alguma coisa, ou inusitado, ou o talento mesmo, ou o carisma, ou não sei, de repente a luz que ilumina os olhos, a alma das pessoas que a partir de então passaram a prestigiar a gente, porque quando você tem a mídia, o holofote, acaba que aparece, né? Então, para as pessoas, eu sei que desde quando a gente surgiu, as pessoas sempre abraçaram muito a gente, sabe? E acreditaram nas pessoas que nós éramos, porque não é só o trabalho em si, não é só o talento. Eu acho que a questão da profundidade do ser humano, quem é este ser humano, isso também é muito importante, porque essa arte por arte você vai encontrar um monte de artista, um melhor do que o outro, um querendo sobrepujar o outro, mas tem que ter algo a mais. Eu penso assim, né? Esse é o meu critério, até para os meus amigos, né? Para minhas amizades, para as pessoas que eu quero para o meu convívio, eu procuro procurar assim, algo sempre a mais, que não seja só o talento, não seja só o hype, né? Que ela pode produzir, que ela pode me trazer. Tem que ter algo diferente. Tem que ter algo diferente. Mas olha que legal, quando a gente pensa, por exemplo, dentro do mundo dos negócios, a gente pensa nos perfis comportamentais que se completam. Então você é mais racional, observador, mais analítico. Eu já te estudei, meu amigo. Não tem como escapar. Não tem como escapar aos meus olhos. E o Claudinho, ele era super influente. Ele era comunicativo, ele era conversa. Ele podia não saber fazer, ele dizia que fazia e ele arriscava, depois ele aprendia. Primeiro ele vendia, depois ele aprendia a fazer. Exatamente. Isso é muito legal, sabe? Esses perfis diferentes, por quê? Porque você puxava ele pro centro e ele te jogava para usar, né? Ele te jogava para cima. Vamos lá, vamos tentar. Se der errado, a gente já tem o não. Exatamente. Eu tirava, inclusive, da minha zona de conforto, porque a minha zona de conforto era o cantinho. Sim. Né? E a gente, enquanto dupla, ele queria o centro lá, né? E aí fazia.
E aí acabava me puxando também, porque se eu fico no cantinho, e aí ele tá lá no meio e fala, poxa, o cara tá ali se comunicando com todo mundo e o outro tá lá, né, criando muros, né? Sim. E o Claudinho criando pontes, né, fazendo pontes com tudo. Abrindo caminho. Exatamente, ligando as tribos todas e eu lá no cantinho. Então, deu certo muito por isso também, porque ele me puxava, né? Porque eu acho que, como eu falei, a timidez atrapalha muita gente. Verdade. Gente, quem é tímido sabe o que eu estou falando, atrapalha em tudo. Atrapalha no relacionamento, atrapalha no trabalho, atrapalha no meio da amizade, né? Nos negócios, relação familiar, porque às vezes você não sabe comunicar o amor, então você não consegue tocar e aí você não consegue comunicar o amor. Você acredita que eu não falava eu te amo pra ninguém? Uau! Mas não era por falta de humanidade. Eu sentia, mas não sabia comunicar. Não sabia nem falar. Porque eu pensava em coisas através dessa frase. Se eu falar essa frase, não me parece eu. Porque eu sempre fui muito caladão, muito quietinho na minha. Então, era um bicho de 7 cabeças. Sabe que também pode ser? Por você ter um perfil mais sistemático, quando você pensava no eu te amo, você devia pensar em um monte de coisa por trás. E aí não conseguia falar o eu te amo. Meu Deus, estou me sentindo aqui sem boné, sem óculos, sem roupa, porque você está exatamente desvendando isso. tudo. Desvendando tudo. Porque assim, eu te amo, mas estou disposto a ficar para sempre? O que isso representa? O que é o amor? E aí a gente começa a relativizar tanto e acaba não comunicando e não vivendo aquele momento. Isso é horrível. Que bom que você me achou, tá vendo? Vamos travar isso aí. Que bom, porque mas claro, você já cresceu muito, você evoluiu muito. E essa relação sua com o Claudinho fala um pouco para mim sobre o que a neurociência diz acerca de que nós somos a média das pessoas quais nós nos relacionamos. Então, as pessoas que estão à nossa volta, parceiros, amigos, sócios, essas pessoas, elas interferem no nosso comportamento. Como você disse, né? Ele me puxava para cima, ele me trazia para a galera, ele era o cara do networking. Se fosse hoje, a gente ia dizer assim, olha, o Claudinho é o networking em pessoa. Então, assim, pensando nessa questão da média, que nós somos a média, como você faz para poder filtrar e se relacionar com o outro e com você mesmo de forma sadia? E assim, o quanto você percebe que aonde você viveu, as pessoas quais você se relacionou, por exemplo, você deu o exemplo da sua tia, né? E dá para ver como os seus olhos brilham quando você lembra dela. De que forma tão positiva ela te influenciou. Então eu queria que você fizesse assim um resumo e dissesse para nós o quanto você acha que onde você viveu, onde você cresceu, as pessoas que você se relacionou influenciaram em quem você é hoje como artista. Bom, primeiro a questão da família, né? Eu acho que é muito importante a família, o ensinamento da família. Como que essa família procede dentro de um lugar considerado hostil, um lugar onde meio que é normal a gente ver a violência, ver descaso do governo, a gente também não pode tampar o sol com a peneira de fato. E aí você tem muito mais opções ruins do que boas. Aí a gente tem a educação que a gente tem na nossa casa, né? Primeiro a minha mãe e minha avó, que elas desde pequenininho, se fizesse alguma coisa de errado, porque na época era na base do chicote. Era do chicote, vou te falar, e batia doído, assim, tipo, era complicado. Mas eu sou grato muito à minha mãe e minha avó. A minha tia, graças a Deus, nunca me bateu, né? Eu fui para morar com a minha tia aos 15 anos, até então morava com a minha mãe. E solteira, criando 8 filhos, trabalhava em 2 casas de família. Mas cuidou da gente de uma maneira tão maravilhosa e tão honrosa. Acho que é por isso que a minha admiração pelas mulheres, ela cada dia aumenta mais. Porque eu tive 3 mulheres na minha vida que eu sou um privilegiado. A minha avó, a minha mãe e a minha tia.
são mulheres que conseguiram, dentro dessa comunidade, que a gente sabe que tem a violência toda, que conseguiram, mesmo sem ter muita escolaridade, porque aí às vezes a gente até pensa que tem que ter todo esse estudo, né? Mas é o convívio, é o caráter, é a maneira como a pessoa escolhe viver. E elas me ensinaram muito bem, ensinaram a mim, aos meus irmãos, aos meus primos, né, também, com muita educação. A gente foi criado pedindo bênção, benção avó, benção tia, benção... Benção avô. Benção avô. E isso parece bobagem, mas não é. Sabe? Isso tem uma simbologia, um símbolo muito forte dentro da família, ainda mais dentro desses lugares, uma comunidade onde está tudo, onde as pessoas vivem muito desapercebidas dessas coisas, sabe? E a família, ela... Porque, na verdade, depois você vai sair dali do seio da família e vai para a sociedade, né? Então, quer dizer, a sociedade a família acaba refletindo, né, na sociedade. E como eu fui criado por essas 3 mulheres poderosas e maravilhosas, isso me fez ser criterioso nas minhas amizades, com quem eu queria conviver, o que eu queria para a minha vida, né? Qual tipo de comportamento, qual tipo de pessoas, até se rir muito alto, se rir muito baixo. Tudo isso eu procurava escolher. Claro que não menosprezava ninguém e nem fazia de ninguém, esse é ruim, esse é bom. Era só um critério, um filtro natural que eu tinha para escolher as pessoas que mais se casavam com a minha alma, para que eu não pudesse me perder, porque eu tinha amigos de todos os tipos de formas, só que algumas escolhas deles não me convinham, não era uma coisa que eu queria para mim, né? Então a gente ia para a feira na época da xepa e eu pedia, alguns deles queriam pegar, aí pegavam uma fruta melhor do que a minha era a que o moço deixava, mas eu ia com a consciência tranquila para casa, eu levava para minha mãe as coisas, a gente tirava lá, aproveitava o que dava para aproveitar, mas a gente vivia mas a gente vivia com dignidade. Legal. Coisas que não me envergonham. Eu tenho mais prazer de falar disso do que se eu falasse, errei e tal, não me arrependo do que eu fiz. Não. Eu aprendi assim com a minha mãe, com a minha avó e com a minha tia. Foram mulheres que me ensinaram muito, muito bem. E assim também com os meus irmãos, com meus familiares. São quantos irmãos, Xixi? Bom, por parte de mãe eu tenho 7, eu sou o 8º filho. E por parte de pai eu tenho mais 8. Legal, família grande, família hein? Grande. Muito legal. Então você vê esse aspecto positivo que foi a estrutura familiar. Então mesmo num lar carente, com muitas dificuldades, você teve essa base familiar e essa estrutura. Sim. Legal. Tem algum aspecto que você perceba que foi negativo? Não no ambiente familiar, mas de repente no seu entorno? Quais eram as coisas que de repente poderiam te puxar para baixo? Primeiro que a gente não vê essa questão da falta de oportunidade, né? A gente, por mais que, naquela época, por mais que você estudasse ou buscasse algo melhor, a maioria que eu levo para o lado, ou estava trabalhando ou servente de obra, que é digno, são trabalhos dignos, mas eu digo com a questão da expectativa de ser algo a mais. Uhum. Né? Mas aí eu via os meninos no carrinho, carregando um carrinho na feira, né? Para as pessoas, ganhava um troco, o outro estava vendendo uma latinha. Esses, assim, era onde eu me encaixava. Mas também via o outro lado, via os meninos no tráfico, via os meninos usando drogas, via os meninos fazendo coisas que realmente era triste. E todos eles, a maioria pelo menos, morreram muito cedo. Eu falei, eu não quero levar essa tristeza para minha mãe, eu não quero ser um mal, eu não quero fazer as pessoas na comunidade chorar, porque a gente já chorava tanto, eu perdi tantos amigos. E eu falei, não, eu quero viver para dar alegria para minha mãe, para minha tia, para minha avó. Tem que
achar alguma coisa, mesmo que fosse um servente de obra, como eu sempre fui. Depois eu virei motoboy, né, naquela época. Ó, cresceu. Motoboy não, desculpa, era office boy. Motoboy nem tinha, era office boy. E aí, a música, como eu falei, foi uma grata surpresa, né? Foi um belo dia, o Claudinho teve um time, escreveu a gente no festival, pediu para eu fazer a música e assim começou a nossa trajetória na música, mudando toda a expectativa, né? Aí a expectativa foi para subiu os degraus aí, né? Bem... Já começou a sonhar mais alto. Muito mais alto. Eu lembro que quando a gente recebeu o nosso primeiro salário, assim, eu lembro que a gente fez os bailes, né, no final de semana, e na segunda-feira você tinha que ir no escritório para pegar o dinheiro. Aí a gente, durinho, passando por debaixo da roleta na hora de ir, né? Uau! No escritório, pediu pro cobrador aí, se a gente dá passando por debaixo da roleta, deu aquele mergulho. E aí, a gente pegou um pacão assim, ó, de dinheiro, cheio de nota de R$1. Cheio de nota de R$1, de 5, de 2, de 10. Tô rico. E a gente achou assim, caramba, a gente tá rico. Era muito dinheiro, a gente nunca viu tanto dinheiro, mesmo sendo nota de R$1, né? E aí a gente falou assim, vamos tirar um dia, vamos de táxi, viemos de busão, passando por debaixo, agora a gente vai de táxi pra favela. Pegamos um táxi, eu lembro que era até uma Brasília, tudo caindo aos pedaços. Mas era o táxi. Chegamos na favela tirando uma onda, aí compramos uma pochete, que naquela época usava muito pochete, aí botamos aquele pacão de dinheiro assim na pochete, aí, na cintura, e chegamos na favela de táxi de Brasília. E aí a gente pensou que estava rico. A gente pensou que estava rico, porque aí a gente pôde parar num trailer que tinha lá perto de casa, comemos um podrão, né? Que era um hambúrguer que a gente era doido para comer. É o X-Tudo. X-Tudo, pagando para os amigos que estavam lá. A gente realmente pôde sair daquela expectativa menor, pequena, para ter um vislumbre muito maior, porque a música trouxe isso pra gente, sabe? Assim, algo muito inesperado, a gente realmente não esperava e foi uma grata surpresa. É como você falou, por mais que o talento pudesse estar ali, por mais que tinha alguma coisa de diferente que podia nos alavancar, trazer para fazer algo diferente naquele momento no funk, principalmente que o funk era muito discriminado, mas a gente conseguiu ser mais um que brilhasse, assim, sabe? Um pouco além do que o funk se propunha naquele momento, sabe? Assim, a gente foi até um pouco além do que o funk estava acostumado, né? Os artistas do funk, as celebridades do funk, a gente conseguiu ir um pouco além até. Eu não sei te dizer qual foi mas aí você já sabe um pouco mais, porque, sei lá, você já estuda muito melhor isso, aí vai achar... Você sabe que é legal, você falou sobre a oportunidade e como isso mudou a sua história, né? E aí ampliou a sua expectativa, a sua forma de ver o mundo. Quando eu falo de oportunidade, é bem interessante porque, assim, uma coisa é você ajudar alguém, vamos dizer assim, com uma cesta básica. Outra coisa é você dar oportunidade, você gerar oportunidade, você impulsionar o talento de alguém. E foi o que aconteceu com vocês. Olha só que ousadia, a ousadia do Claudinho de ir lá escrever vocês, né, no festival. E aí, se vocês não tivessem tentado, vocês nunca iriam saber se daria certo ou não. E tem uma coisa que a gente aprende no mercado, que é a estratégia da vaca roxa. Eu estudei sobre isso esses dias. E isso fala de diferenciação no marketing. Então, por exemplo, se você vê uma vaca roxa, né? O que você vai fazer? Cara, tô louco, tem alguma coisa acontecendo. E eu sempre falo sobre isso. O maior marketing, o seu branding, aquilo que vai ser a sua marca, é a sua essência. E aí eu vejo que a cada pergunta, quando você responde, você volta lá nessa relação familiar. Isso fala de essência. A raiz, você está muito, muito fixado, com uma raiz muito presa a esses valores e a esses princípios. Eu quero que você pense sobre uma coisa, aí vai a minha segunda pergunta. Nós não fomos treinados para dar certo. Não fomos treinados para o sucesso. Não fomos treinados para estar nos grandes festivais,
não fomos treinados, principalmente, né, eu sou negra igual a você, vim da favela também. Então eu sei que a maioria das pessoas não esperam que nós estejamos num condomínio de luxo como esse, numa casa linda, dirigindo um carro importado. As pessoas pensam que o favelado ele vai estar para sempre dentro de uma comunidade ou no máximo vai ser um empregado doméstico. E é interessante pensar sobre isso porque cientificamente, estudando a estatística, são precisas 7 gerações pelo menos para sair da pobreza para a classe média. Olha só, 7 gerações, um estudando um pouquinho mais, outro vai para a faculdade para sair da pobreza e ir para a classe média. E de repente, uma oportunidade de mostrar o que você tem, de mostrar o seu brilho, virou a chave. Sim, a verdade é que se muita gente dentro de uma comunidade, se tivesse uma oportunidade que lhe coubesse, eu acho que a sociedade ia ver muitas coisas boas, sabe? A verdade é que a oportunidade ela bate muito raramente dentro de uma comunidade. E muitas das vezes a gente tem mesmo que cavar essa oportunidade, sabe? Porque, como a gente costuma ouvir sempre, é uma guerra. Sim. E nessa guerra você precisa não descansar, até você alcançar o seu objetivo. E por mais que eu fosse o descansado da dupla, no caso, digamos assim, o Claudinho, ele era esse cara. Ele criava oportunidades. Ele não esperava a oportunidade procurar ele. Exatamente. Foi ele que escreveu a gente no festival. É ele que ficava, escreve a música aí, você escreve bem pra caramba. Eu falei, rapaz, não dá, eu moro aqui, tenho que ajudar minha tia e ele. Então acho que essas pessoas que não se deixam abater pelo cenário que os olhos dela estão vendo ali, os amigos no tráfico, as pessoas morrendo, a violência, a falta de oportunidade, porque se a gente que é da comunidade, se a gente deixar, a gente fica igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a se vida eu for falar, não, aquela é outra, deixa a vida, se fosse a vida me levar ainda tá um pouco melhor, mas se eu for falar de tristeza, meu tempo não dá, meu tempo não dá, não é verdade? Na comunidade não dá, se a gente for falar de tristeza, o tempo não dá mesmo, porque as opções são poucas e você tem que ser resiliente, você tem que buscar, você tem que criar essas oportunidades, você tem que se capacitar também. Hoje eu já tenho esse time, né? Coisa que eu não tinha nos tempos de outrora. Estudar, eu inclusive voltei a estudar, tá gente? Estou estudando de novo, para me capacitar, porque eu estudei até 4ª série, com os 12 anos comecei a trabalhar e isso também pode estar atrelado à minha timidez, sabe? Sim. Porque a falta, me julgar incapaz. Sim. Isso acontece muito com muita gente na comunidade. A baixa autoestima, né? O medo de se mostrar. Exatamente. E as pessoas verem que, eu não sou bom, eu não sei falar corretamente. Exatamente. E isso me deixava um pouco para baixo, né? Acontece isso com as meninas, acontece isso com os meninos, acontece isso com as senhoras, com os senhores. A expectativa que a maioria das pessoas na comunidade tem é essa, né? Vai trabalhar para alguém, vai fazer a empresa de alguém crescer, nunca vai achar que pode ter a sua própria empresa, nunca vai achar que pode estar ensinando outras pessoas, como é no teu caso, sabe? Pode nunca pensar que vai estar cantando para os bacanas, e que você um dia pode se tornar o bacana também. Então essa expectativa parece muito longe das pessoas na comunidade. E a gente precisa dizer para elas, não está longe, está mais perto do que você imagina, né? Sai da toca, sai do anonimato, bota a cara, né? A gente vai costumava muito dizer, mete a cara, sabe? Então bota a cara, vamos para dentro, arregaça as mangas e vamos à luta, porque a gente não tem tempo para falar de tristeza, não tem tempo para olhar para aqueles que estão na beira do caminho, descansando. Deixa ele descansar. Para ficar de mimimi. Não dá. A gente precisa ser mais valente, porque se a gente ficar chorando não vai adiantar nada, né? Não é verdade? Competitividade vai ter em qualquer cenário. A verdade é, como você vai se colocar?
Eu costumo dizer o seguinte, Bochecha, eu tive poucas oportunidades na vida, e é verdade. Mas todas as oportunidades, das poucas que eu tive, que eu discerni que era o caminho, eu entrei de cabeça. E outras oportunidades, eu criei, eu fui lá e fiz. Se der errado, pelo menos eu tentei. Eu fui lá, acreditei. E isso é muito legal. Quando eu penso também em oportunidades, gerar uma oportunidade é acreditar no outro. Você precisa ter muita saúde emocional para conseguir gerar oportunidade. Porque quando você está só doando algo para alguém, é mole, porque você ainda está se vendo superior ao outro. Agora, a oportunidade é segurar a mão de alguém e dizer, vem comigo. E saber que, de repente, essa pessoa pode até se tornar maior do que você. Verdade. Então, isso é gerar oportunidade, saber? É olhar aquilo que o outro tem de bom e potencializar e colocar isso pra frente. Mas e aí, quando o sucesso chega? Quando o sucesso chega, você falou do bolo de notas, a pochete cheia de dinheiro e a Brasília entrando na favela. Se nós fomos treinados para dar errado, fomos treinados para o fracasso, quando o sucesso chega de forma repentina, como lidar com isso? E ser emocionalmente saudável, sabendo assim, agora eu tenho dinheiro, eu tenho as garotas que eu quiser, eu posso apontar e eu vou ter essa oportunidade, eu tenho acesso a drogas, eu tenho acesso ao álcool. Como lidar com isso, Bochecha? É difícil. É um desafio muito grande. Existe um ditado clichê, antigo, mas é verdade, né? Dizem que quem não come melado, come se lambuza, né? E é complicado. Essa é boa. Né? E é complicado. Eu acho que a gente volta para a questão da família, né? O ensinamento, é bom ter alguém ali te cuidando, te aconselhando. Na né? carreira também? Acho que para tudo na vida é importante ter alguém com experiência e com sinceridade, porque também bajulador, o que tem de montes, a gente atraiu muitos bajuladores e a gente estava até conversando em off, né? Os elogios atrapalharam muita gente, muito, tanto eu quanto o meu mano Claudinho. Os elogios, bajuladores, que a gente errava. É perfeito, né, gente? A gente erra também, tá? E aí, as pessoas não tinham a coragem de falar. De dizer a verdade. De dizer a verdade. Você está exagerando, Exatamente. você perdeu o limite, Tem um jeito, vamos sabe, segurar. de você falar, tem um jeito de você chegar e falar, olha, vem cá e tal, porque deixar a pessoa nessa hora, tipo assim, vou largar de mão, deixa ela quebrar a cara, é de uma maldade tão grande, a gente precisa, todo mundo precisa, e não importa a idade que você tenha. Mas você acha que esse bajulador, essa relação, principalmente no meio artístico, você não acha que às vezes as pessoas se beneficiam de alguma forma disso? Porque vamos pensar assim, um artista que tem um coach, um mentor. Esses dias eu vi a entrevista do Ronaldo, acho que foi no Fantástico, o Ronaldo Fenômeno, e ele estava falando da terapeuta dele, que ele contratou para fazer a terapia da família toda. E eu vi o quanto isso foi um diferencial para ele, sabe? Ele se posicionando, dizendo da história, né, do pai que teve um envolvimento com álcool, do irmão que é adicto, e o quanto isso gera compulsões, comportamentos, e o quanto ele se vê melhor, não só como empresário, mas também como pessoa, como pai, como ele consegue se colocar melhor dentro dos negócios dele. O que você acha disso dentro do meio artístico? De ter um profissional que te chama para a realidade e diz assim, peraí, vamos por aqui, desacelera, cuidado com isso. Se naquela época nós tivéssemos um profissional assim, por mais que a gente teve uma educação muito bacana dos nossos pais, fizemos até umas escolhas diante daquela real conjuntura, né, das coisas que a gente estava vivendo, a gente fez até escolhas razoavelmente bem, eu avalio assim. Mas se tivéssemos um profissional com essa capacidade para nos orientar, sabe, naquele momento, acho que muitas das coisas que a gente na época optou não haveríamos, sabe, feito. Tanto hoje, por exemplo, a gente vê nos clubes de futebol, sempre tem um profissional
ajudando aqueles jogadores, orientando todos os clubes, porque viram o quanto que isso é importante. Porque o emocional mexe, gente. Sim. Um menino que não tem nada, de repente, ganha rios de dinheiro, ganha mais dinheiro do que o pai dele, a mãe dele, a família toda, juntar tudo. A vida toda não ganhou, não vai ganhar. Então, é bruto também, sabe? Essa mudança é muito brutal. Então, tem dois aspectos aí. Por exemplo, os amigos antigos que de repente não sabem lidar com esse novo rico, com esse novo milionário, e como fazer novos amigos, sabendo que agora você está rico, e como fazer essa amizade? Será que ele está se aproximando de mim por interesse, pelo que eu tenho, para andar no meu carro, para comer o meu churrasco? Como equilibrar isso? Como é que você faz isso? Como você faz essas escolhas? A gente não consegue fazer não, a gente quebrou a cara bastante. Quebrou bastante a cara também, mas eu acho que assim, tudo que você passa na vida, você também tem que aprender a superar. É o famoso caiu, tem que aprender a levantar, tem que dar um jeito de se levantar. E aí essas experiências também vai fazendo com que você fique calejado. Você caiu uma vez... Vai aprendendo com os erros. Exatamente. Você caiu aqui com alguém aprontou com você aqui, essa pessoa tem esse perfil, tinha esse posicionamento para você, né? Ela se colocava nessa posição para você e agora te decepcionou ou não deu certo entre vocês dois e tal. Agora você precisa seguir e não errar de novo lá na frente. Então, assim, acho que é um conjunto de coisas que foram acontecendo e a gente foi aprendendo com os erros, né? Então, acho que não tem muito como lidar com isso. É claro, a gente hoje procura olhar os frutos, né? Olhar o histórico, para saber onde a gente está pisando e também para não dar muita jarda para a pessoa invadir muito a nossa privacidade e a nossa vida. A gente tem que saber também bloquear, se for o caso, né? Mas essas avaliações vêm com o tempo, a gente não tem essa maturidade quando está muito novinho ou quando a bênção acontece muito assim e é um salto muito grande da tua realidade para uma nova realidade. Então é complicado lidar com isso. A gente precisa sim de um profissional para poder botar os neurônios no lugar, porque se deixar a gente vai só no coração, vai só na emoção, vai vivendo e vai se perdendo também. Que legal, é bom ouvir você falar isso, porque tem muito a ver com aquilo que eu faço, né? É aquilo que eu fui chamada a desenvolver, que é potencializar os talentos e ajudar, né, a pessoa a sair daquele estado inicial e alcançar o estado desejado. Bom, tá acabando o nosso papo. Rapidinho. Eu tenho uma última pergunta para você. Tá. Bochecha, como é que você consegue manter a sua essência com tantas pressões externas? Eu vou dar um exemplo de algumas pressões, né? O mercado, porque você precisa ser criativo para o mercado, você precisa produzir músicas, né? No seu caso são músicas que o mercado quer consumir. Você precisa responder à demanda das pessoas, dos funcionários que dependem do seu trabalho. Você precisa responder à demanda da família, porque a família precisa dos recursos que você produz através do seu talento. E como se manter equilibrado, como ser você mediante todas essas pressões? Tirando esses momentos agora de pandemia, que é uma coisa típica, né? Essa triste realidade que estamos vivendo, a questão da palavra reinvenção, né? Estamos todos aí nos reinventando, buscando coisas novas. Eu agora, além de cantar, estou produzindo, olha, estou produtor. Acho que muito é um começo, legal, né? Eu fiz uma sociedade com um colega e aí a gente abriu uma produtora e começamos a produzir artistas novos. Como é que é o nome da sua produtora? Era DG3 Music. DG3. Agora eu já não faço mais parte, já abri, ele está tocando ainda, está indo muito bem. Mas eu preferi agora abrir a minha produtora sozinho. Então, estou produzindo eu e meu filho, né? Então a gente está estudando bastante online mesmo, para poder adquirir um pouco mais de capacidade. E essa questão da reinvenção, porque a coisa está mudando muito rápido, né? A música em si está mudando muito rápido e a gente tem que acompanhar, né? Porque não é
não é a minha verdade agora, porque o funk mudou bastante, as suas letras, assim, as abordagens, está totalmente diferente de quando eu estava lá no auge, no sucesso. Mas é preciso a gente se readaptar também. Aí o meu filho me ajuda muito nisso, porque ele é um garoto novo. Versátil, uma voz linda. Graças a Deus, obrigado. Um garoto lindo. Parabéns. Obrigado. E ele me ajuda muito nisso, assim. Então ele me dá vários toques e fala, não, pai, ó, é assim, é assado. E eu estou ali ouvindo, então reaprendendo também. É muito importante a gente não ficar com esse orgulho, sabe? De, eu sou o pai, ou eu estou anos-luz na tua frente, eu que tenho para ensinar. Arrogância, né? Não, eu prefiro... A gente está aprendendo o tempo todo, e isso está sendo maravilhoso para mim, porque eu estou aprendendo muito com ele. Aprendi com o meu sócio também, porque me ajudou na questão da timidez, porque eu tive que fazer essa questão das relações públicas, né, de falar um pouco, mas você vê que eu estou falante, estou muito mais falante. Tá de parabéns! Eu não falava assim jamais, mas eu acho que esse novo desafio me ajudou bastante também nisso. Então, a questão que eu te falei, eu acho que você lidar com coisas novas, com situações novas, acho que te tira um pouco da zona do conforto. E isso faz com que você tenha que se virar nos 29, né? Nem nos 30 mais, nos 29. Você vai dando o seu jeito, vai se virando. O que não posso é ficar retrógrado e ficar de braços cruzados, achando que tudo já acabou para mim, né? Eu acho que essa questão tá se renovando dentro de mim. Eu estou afinzaço sempre de produzir, de conhecer coisas novas e de fazer... continuar fazendo sucesso, do meu jeitinho, mas continuar jogando o jogo aí. Que legal, que legal. Parabéns. Obrigada por compartilhar, por abrir seu coração para mim, né? Por essa amizade, esse carinho, esse respeito que a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos anos. Imagina, eu tô aqui, gente, nervoso, sério mesmo. Eu falei para ela que eu já tive de frente com o Gabi, já tive de frente com o Jô Soares e tantas outras pessoas. Mas quando a gente abre o coração, né, não é só o profissional falando, é a pessoa, é a nossa humanidade falando, uma outra pessoa que a gente admira e sabe que a gente é alguém que vai extrair algo diferente da gente. Então, e é humano também, humano, né? É de exatamente, verdade. É de verdade. Então, quero agradecer você de poder estar aqui captando essas coisas de mim. Peço paciência com vocês que estão aqui, porque realmente eu fiquei muito nervoso, mas eu quero agradecer essa oportunidade e espero voltar outras vezes pra gente, porque eu sei que agora vai ficar mais importante, todo mundo querer vir. Você quer me produzir? Quer produzir minha carreira? Tô na pista para negócio, como diz o funk famoso aí, mas eu quero de fato agradecer você, dizer que foi uma honra realmente conhecer você lá atrás, e dizer que eu tenho aprendido bastante, que eu fico te seguindo lá no Instagram, nas redes sociais, fico só vendo, às vezes eu não falo nada, mas estou lá observando. E parabéns pelo trabalho que você exerce, pela função que você exerce, melhor dizendo. É muito importante. Bochecha, que recado você quer deixar para os jovens, mais jovens que nós? Brincadeira, o que você deixaria, assim, qual a mensagem para poder encerrar esse nosso momento? Esse tem sido um momento desafiador, não só por causa da pandemia, a gente está aqui, tiramos a máscara para poder comunicar melhor, mas a gente está tendo todos os cuidados de distanciamento e tudo, mas é um tempo de muitas perdas, e a gente teve a perda agora do Kevin. Eu acho que isso ensina muito para nós, a perda do Paulo Gustavo. Você vivenciou uma perda abrupta e conseguiu se reinventar. Que recado que você deixa, tanto para quem perdeu e está sofrendo, quanto para aquelas pessoas que precisam se reinventar e permanecer? Eu diria que primeiro valorizar a vida, né, valorizar o ar que a gente respira, agradecer a Deus por estarmos vivos. Eu acho que a gratidão é um sentimento importante, né, que a gente precisa manifestar diariamente, agradecer a Deus, agradecer a família, aqueles que estão com a gente na hora que está tudo bem, na hora que está tudo
mal, tudo ruim. Eu acho que a família, volto na família, a família é muito importante nessas horas, para que você não se sinta sozinho, né? Não se sinta isolado, afastado de tudo, porque realmente a gente está afastado, né? Isolado, ninguém está podendo abraçar como gostaria, então a coisa ficou muito fria, mas a gente não pode deixar esse amor esfriar. E como é que esse amor não esfria? É com gratidão, agradecer o pão de cada dia, agradecer o sol que a gente hoje pode absorver, a chuva, enfim, o ar que a gente respira. Eu acho que é a única forma da gente passar por tudo isso de maneira mais honesta, de maneira com mais eficácia, né? Porque se não tiver gratidão, a gente vai ficar reclamando de tudo, vai ficar desgostoso de tudo, aí vem a depressão e a gente vê tantos jovens, mesmo sendo jovens, com um olhar obscuro, deprimidos, não consegue olhar a luz do sol, não consegue olhar um novo dia, porque está triste, não está conseguindo agradecer, não está conseguindo perceber que vai passar. Vai passar, a gente tem perdido muita coisa, mas não percam as esperanças, não percam a fé, né? Eu acho que a gente precisa manter acesa a chama da fé e da esperança, e a questão da gratidão é uma coisa que a gente precisa levar para a vida toda. Estou vivo hoje, então quero agradecer hoje, agradeço a Deus, agradeço as pessoas que hoje têm me proporcionado um motivo de alegria, um motivo de desabafo, estão dispostas a me ouvirem. Isso tudo estou agradecendo a Deus hoje, amanhã é outro dia. Legal. Muito bom. Então, gente, olha, esse foi meu papo com Bochecha. Bochecha, obrigada, gratidão pela sua vida, Saudade. pela sua generosidade. Saudade. Gente, aqui, vocês não estão vendo o cenário é tudo love. Ó, tem love ali, love aqui, love aqui. Tem, ó, aqui no meu tem coração. Ó, aqui. Olha, gente, é tudo só love, sabe? É tudo muito amor. Essa produção aqui arrasou. Ó, tá de parabéns a produção. Renata tá aqui na produção, olhando para nós, produzindo. E fez tudo com muito carinho, mas você merece. Obrigado. Você merece muito. Todo o sucesso que você alcançou até aqui e todo o sucesso que ainda virá. Amém. Tá? Eu te vejo como um produtor de muito sucesso. Te vejo ainda também escrevendo coisas lindas e nos mantendo muito felizes com a sua arte, com a sua música, com toda essa beleza que você traz. Obrigado. Que é muito mais do que uma beleza exterior, mas é a beleza que vem do coração. Então, ó, de longe, Obrigado. mas recebe esse beijo. Valeu. Tá bom? Valeu, gente. Obrigada.